Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, para a glória do nome dele. Você quer perdoar e não consegue? A sua vida está travada, você está enfermo e percebe que você precisa dar andamento na sua vida, mas não consegue liberar o perdão? Eu quero te ajudar através dessa ministração. Vamos conhecer o poder do perdão, a importância do perdão para as nossas vidas. Para isso, abra sua Bíblia em Mateus 18, dos versos 21 ao 27, que diz: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Amados, nesta oportunidade vamos falar sobre a importância do perdão, o poder e a necessidade do perdão, tanto para o ofendido quanto para o ofensor. Para isso vamos analisar essa passagem que lemos, chamada de parábola do credor incompassivo. Incompassivo é aquele que não usa de compaixão e de misericórdia. Segundo a parábola, um senhor cobrou do seu servo a sua dívida no valor estrondoso de 10.000 talentos, que equivaleria hoje a cerca de entre 4 e 8 bilhões de dólares. E isso revela, esse valor altíssimo revela que a dívida era impagável. Isso também representa a nossa dívida com Deus, que de fato era impagável. Então o senhor da parábola ordenou que o servo fosse vendido com toda a sua família, mulher e filhos, como pagamento da dívida. Aquele servo então se prostrou diante do seu senhor e implorou por misericórdia, e o seu senhor lhe perdoou toda aquela dívida. Porém, aquele servo, ao mesmo tempo em que era devedor do seu senhor, era também credor de um conservo seu. O servo acabou de ser perdoado e encontrou o seu conservo que lhe devia apenas 100 dinheiros, que equivaleria hoje a cerca de 3 dias de serviço, ou seja, cerca de R$300, uma dívida ínfima, ainda mais se comparada com a dívida estrondosa da qual foi perdoado. Então, quando o servo encontrou o seu conservo, a parábola diz que ele o agarrou e começou a sufocar, a tirar o ar do seu conservo, começou a agredir o conservo publicamente para que lhe pagasse. O conservo implorou por misericórdia e pediu um prazo para pagar a dívida, mas o servo credor foi incompassivo, intolerante, sem misericórdia e não atendeu o clamor do seu conservo, mas o encerrou na prisão para o obrigar a pagar a dívida. O problema é que o servo credor até já tinha sido perdoado da sua imensa dívida pelo seu senhor, mas continuava sendo servo daquele que lhe perdoou. O senhor daquele servo incompassivo ficou sabendo da situação e o chamou à sua presença e lhe disse: Oras, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida imensa porque você me suplicou. Não devias tu também ter tido compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, aquele senhor entregou o servo incompassivo aos atormentadores. E Jesus conclui a parábola dizendo que o Pai Celestial lançará em tormentos todo aquele que não aprender a perdoar de coração as ofensas dos seus irmãos. Amados, aplicando esta parábola no campo espiritual, somos ensinados que nós tínhamos uma dívida monstruosa e impagável com o nosso Deus. Somos ensinados também que ao mesmo tempo em que somos devedores de Deus já perdoados, também nos tornamos credores dos nossos irmãos todas as vezes em que eles nos ofendem. E também nos tornamos devedores dos nossos irmãos quando os ofendemos. É uma dívida invisível ao olho humano, da mesma forma como a nossa dívida com Deus era invisível fisicamente falando, mas foi por essa dívida que levou o nosso Deus a nos amaldiçoar com muitas maldições e a nos condenar inclusive à morte. Se não fosse o perdão de Deus e a provisão de Deus para o nosso pecado através do sangue de Jesus, estas maldições e condenações pesariam sobre nós até hoje. Da mesma forma, a dívida que alguém tem conosco, ou que nós temos com alguém quando ofendemos, ela também é uma dívida invisível. E esta dívida se manifesta no nosso coração quando, ao invés de nós perdoarmos, nós amaldiçoamos o nosso devedor, ofendemos o nosso devedor e estamos o condenando a sofrimentos e a prisões, desejando que ele sofra todo tipo de males, assim como foi aquele credor incompassivo.
O duro é que isso aflige espiritualmente e fisicamente o devedor. A Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Portanto, se houver causa, a maldição pega. Se alguém te ofendeu, ele deu causa. Se você não perdoar, é porque o seu coração está desejando que o mal que ele lhe causou e muito mais recaia sobre ele. Este é o seu crédito e esta é a dívida dele. O seu crédito é o poder de cobrar a dívida e de provocar males na vida do seu devedor quando você não o perdoa. O detalhe é que tanto o ofensor quanto o ofendido não podem se esquecer de que são devedores perdoados de Deus e que Deus está de olho no desenrolar da situação. Porque eu posso até ter me tornado credor do meu irmão, mas não deixei de ser servo perdoado de uma dívida muito maior e impagável. Posso até ter me tornado credor, mas continuo tendo que prestar contas diante do meu Senhor. Quem não perdoa tem crédito, sim, contra quem lhe ofendeu, e esse crédito vai fazer muito mal, tanto para o devedor quanto para o credor, mas quem perdoa tem crédito com Deus. Amado, perdoa nessa noite, perdoa nessa oportunidade, gere créditos com Deus. Deus quer te ajudar a perdoar. Se eu fui ofendido, eu me torno credor, e se eu não perdoar, eu me torno um credor incompassível, sem misericórdia do meu irmão e do meu devedor. Ou seja, ao invés de eu perdoar o meu ofensor, eu cobro a dívida, eu faço valer o meu crédito. Não perdoar ao próximo é o mesmo que obrigar a pagar o que ele fez. E o jeito que eu faço, o modo como eu obrigo a pagar, é o modo como a parábola nos ensinou. Eu agarro ele e o sufoco, o deixo sem ar, agrido, espanco e o aprisiono no seu erro ao invés de o perdoar. Nós vamos aplicar isso já para o campo espiritual, mas veja o verso 25 que diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Queridos, quantos credores incompassíveis nós temos hoje, inclusive até dentro da igreja. Nós fomos perdoados de uma dívida imensa e impagável, mas nós não queremos perdoar a pequena dívida de uma afronta que o nosso irmão fez contra nós e passamos a desejar mal contra ele e a amaldiçoá-lo. Deus está irado com essas coisas. Deus nos perdoou de uma dívida monstruosa e nós devemos fazer o mesmo, mas não estamos conseguindo perdoar dívidas minúsculas. Nós fomos perdoados não porque merecíamos, porque na verdade nós merecíamos a morte mesmo, mas fomos perdoados por causa do amor e da misericórdia de Deus. O nosso devedor também não merece o nosso perdão, mas nós perdoamos porque o mesmo amor com que Deus nos amou e a mesma misericórdia com que Ele se compadeceu de nós também estão derramados em nossas vidas por meio do próprio Deus. O perdão é uma questão de amor e de misericórdia. Eu não mereço o seu perdão, nem você merece o meu, mas usa de misericórdia por mim, porque senão eu pagarei uma dívida altíssima, assim como eu devo usar de misericórdia por você, para que você também não pague uma dívida altíssima. Amados, há pessoas que estão aprisionadas espiritualmente em todo tipo de sentimentos perversos exatamente pela falta de liberar perdão. Dentro do seu coração, esta pessoa jamais cogita perdoar e muito menos pedir perdão. E para piorar, quando elas são confrontadas com a possibilidade real de queimar no inferno eternamente pela falta do perdão, elas concluem que preferem queimar no inferno do que perdoar. Preferem queimar no inferno do que pedir perdão. O problema é que se não perdoarmos o nosso próximo, Deus também não nos perdoará. A ferida dentro do coração dessa pessoa não foi tratada e se tornou uma ferida muito grande. Essa pessoa para de viver a vida para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, as suas conquistas, para viver o ódio. Ela deixa de crescer em tudo somente para prejudicar o opositor, somente para cobrar a sua dívida. Para tudo na expectativa de a destruição chegar na vida do seu opositor. Ele perde todos os seus focos de vida e o seu único foco, o seu único alvo passa a ser destruir aquele que o ofendeu. Queridos, quantas e quantas pessoas estão aguardando a destruição do outro lado, na casa do ofensor, aquele que lhe feriu, e de repente a destruição chega na própria casa daquele que não perdoa, debaixo do seu próprio teto. Sabe por quê? Porque não aprendeu a perdoar. Porque permitiu que os maus sentimentos dominassem o coração. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem.
Queridos, nessa noite, Deus quer entrar dentro do seu coração e arrancar este sentimento de dentro de você. Este sentimento se parece com um caroço dentro de você, um câncer que te entala na garganta quase que o tempo todo, o dia inteiro, te deixa até sem ar, mas nessa oportunidade Deus quer entrar no seu coração e arrancar este mal da sua vida em nome de Jesus. No versículo que lemos, Jesus nos ensina que devemos perdoar até 70 vezes 7 ofensas de uma única pessoa. Se fizermos as contas, são 490. O que Jesus quis dizer com isso é que o perdão é infinito, que a obrigação de perdoar é infinita. Jesus está dizendo que todas as vezes que alguém nos ofender, nós temos a obrigação de perdoar. Sabe o que é maravilhoso nessa passagem? É que Deus não exige nada dos seus filhos que Ele mesmo não faça e dê o exemplo. Sabe o que mais significa? Que o perdão de Deus está liberado para a sua vida, que todas e quantas vezes nós pecarmos e nos arrependermos e pedirmos perdão, Ele está pronto para nos perdoar e apagar o nosso pecado. Você pecou? Tem perdão para a sua vida. Mas eu pedi perdão e já pequei de novo. O perdão continua acessível, fala com Deus e seja purificado em o nome de Jesus. Vamos conhecer o poder do perdão na vida do ofensor arrependido. É aquele que pratica um mal contra alguém, mas que depois se arrepende. Todos nós sabemos o quanto o perdão é importante para alguém verdadeiramente arrependido. Todos nós já erramos muitos erros graves na nossa vida, que prejudicaram profundamente pessoas e até uma família inteira. E quando nós nos damos conta do tamanho do estrago que fizemos e nos arrependemos, tudo o que mais desejamos é ser perdoados por aquela pessoa ou por aquela família. A gente passa a torcer para que as pessoas a quem prejudicamos estejam bem, fiquem bem. Às vezes não temos contato, nem temos notícias, mas nós ansiamos para que elas tenham superado nossa maldade e tenham contornado e estejam caminhando bem. Ser perdoado se torna tão importante para alguém profundamente arrependido que a vida da pessoa trava pelo peso da culpa, pela necessidade do perdão. Ele não consegue conviver com a realidade de ter feito algo que prejudicou tanto uma outra pessoa, então ele quer ser verdadeiramente perdoado. Mas aí sabe o que muitas vezes acontece? Aquele que foi o agredido passa a ser agressor. De que forma? Quando o agredido vê que o agressor está completamente arrependido, tomado pela culpa, precisando do perdão para caminhar, o agredido retém o perdão, porque quer ver a destruição do agressor. Aí é a vez de o agredido agredir. E sabe de que forma ele agride? Não liberando o perdão. A falta de perdão se torna uma arma para ferir o devedor, aproveitando que agora está por cima da situação na sua mentalidade. A ofensa fere muito, mas a falta de perdão fere muito mais. E a falta de perdão é tão terrível que ela fere os dois, tanto o ofensor quanto o ofendido. A vida dos dois trava no remorso, na culpa e na falta de perdão. Amado, Deus tem um recado para mim e para você que não queremos liberar perdão. Olha, querido, tem pessoas que erraram sim contra você, mas que estão aos pés de Cristo faz muito tempo em oração clamando: Jesus, conserta essa situação, não tem jeito de eu mexer, pois as coisas pioram, mas o Senhor pode mexer. Querido, você que tem clamado por uma solução nessa situação, nessa noite Deus está mexendo no coração daquele que está barrando o seu perdão, barrando a sua vida de ter continuidade, barrando a sua confiança de salvação em Cristo. Deus ouviu suas orações e vai colocar as coisas nos devidos lugares para a glória do nome de Jesus. Você errou. Se você errou, todos nós erramos todos os dias com as pessoas que estão à nossa volta. E erramos muito mesmo, não tem jeito de não errar contra as pessoas, queridos. Todos os dias ofendemos alguém, por mais que nos esforcemos para fazer sempre o certo. Mas se você errou contra alguém e se arrependeu, e pediu perdão, mas a outra parte não liberou perdão para você, descanse no Senhor. A partir de hoje, batalhe somente em oração, esperando em Deus. Você pode até ser devedor diante daquele contra quem você errou, porque ele não te perdoou, mas diante de Deus, querido, você não deve nada. E Deus ainda te livra das maldições lançadas por aquele que não te perdoa, maldições contra a sua vida. Continue orando, porque Deus vai preparar o melhor momento para a reconciliação. Enquanto isso não acontecer, Deus estará tirando os empecilhos que o seu credor está colocando contra a sua vida. Deus estará quebrando as maldições que ele está lançando contra você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você vai vencer sim e vai superar sim. Você vai conquistar sim e muito mesmo, apesar dos ataques do seu credor. Infelizmente,
Enquanto isso, quem não te perdoa vai continuar com a vida travada até aprender que nós devemos nos perdoarmos uns aos outros. Da mesma forma como nós erramos todos os dias contra as pessoas também erram todos os dias contra as nossas vidas. O que as pessoas precisam aprender é que não tem jeito de não errar, pois nós somos imperfeitos. Irmãos, sabe qual é o remédio que nós temos para quando erramos? É pedir perdão. Sabe qual é o remédio para quando somos afrontados? É liberar perdão. Imagina se não existisse o perdão. Imagina se Deus não nos fizesse capazes de perdoar. Meu Deus, quanta angústia, quanto sofrimento sentiríamos no nosso coração. Em primeiro lugar, se não existisse perdão, Deus não nos perdoaria. Quando nós pecamos, nós ficamos tão tristes, não é verdade? Tudo que nós mais desejamos é sentir o perdão de Deus. Imagine se Deus não perdoasse, estaríamos perdidos para sempre. Agora imagina todas as dores que as pessoas já te causaram, que o mundo já te causou. Imagine se você não fosse capaz de perdoar. Será que você estaria conseguindo viver hoje? Glórias a Deus porque Deus nos perdoa e nos ensina a perdoar. Glórias a Deus porque Deus nos capacita para reconhecer os nossos erros e também suplicarmos o perdão daquele a quem ofendemos. Quando nós erramos existe um remédio, o remédio é pedir perdão. O crente, quando erra, sua única ferramenta é pedir perdão. Não pode ser difícil para um crente, um servo, um salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pedir perdão. Tem pessoas que passam o ano inteiro sem pedir perdão. Será que ele passou um ano sem errar? Claro que não, nós erramos todos os dias. Mas então, por que é tão difícil pedir perdão? Queridos, o perdão ele tem que ser exercitado. Quem não exercita o pedir perdão nas coisas pequenas do dia a dia, quando precisar pedir perdão em coisas graves, vai encontrar dificuldades. Por isso, faça do pedido de perdão algo comum na sua vida e na sua caminhada. Veja como o ser humano é quando age na sua carnalidade. Tem situações em que a gente começa a enxergar a possibilidade de alguém nos fazer mal e pensamos: se o fulano fizer isso comigo, ele vai arrasar minha vida, ele vai acabar comigo. Se ele fizer isso, vai ser muita maldade, eu nunca vou perdoar ele por isso. Se ele fizer isso comigo, eu vou fazer isso e isso com ele, eu vou revidar, eu vou retalhar, eu não vou deixar barato. Amados, a nossa predisposição carnal é de revanche, o nosso ímpeto é de retaliação, é de devolver o mal com o mal, é de vingança. Mas vamos aprender com Deus como Ele lida com as afrontas para nós fazermos igual. Salmos 86:5 diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Estes versículos estão nos dizendo que se nós pecarmos e nos arrependermos e invocarmos o nome do Senhor, Ele nos perdoará. A predisposição de Deus é muito diferente da nossa. Antes mesmo de nós pecarmos, seja o pecado que for, Deus já está totalmente disposto a nos perdoar e a nos dar uma nova chance para nos reconciliarmos com Ele e para fazermos diferente. Basta nós nos arrependermos, confessarmos, pedir perdão. Amados, é exatamente assim que nós devemos fazer. Nós devemos estar totalmente dispostos e predispostos a perdoar as pessoas, qualquer que seja a maldade que nos fizerem, até mesmo antes de elas o fazerem. Se percebermos que alguém pode estar com a intenção de nos fazer algum mal, de nos prejudicar, a nossa predisposição antecipada deve ser a de perdoar e a de pagar com bem e a de orar por essa pessoa. Se esta pessoa vai te pedir perdão ou não, reconciliar com você ou não, é uma questão dela com Deus, mas você já estará com a consciência tranquila diante de Deus, porque você já a perdoou. Amados, nós precisamos uns dos outros para ir morar no céu. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a perdoar. Ele vai te ajudar, Ele nunca nos negou ajuda, Ele vai te ensinar para você retomar sua caminhada, sua jornada, sua vida. Tem tantos horizontes para você após você vencer a mágoa. Não troque tudo que Deus tem para sua vida pelo ódio do seu coração para viver uma vida de ódio. Queridos, quer ver um negócio do avesso? Veja o que os discípulos pediram para Jesus quando Jesus os ensinou a perdoar. Perdoar a mesma pessoa 7 vezes no mesmo dia, todos os dias. Lucas 17, dos versos 3 ao 5 diz: e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo:
arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Amados, aqueles discípulos já tinham sido usados para expulsar demônios e para curar enfermidades. Então, para fazer milagres, eles já tinham fé. Mas quando foram confrontados com a obrigação de perdoar uma mesma pessoa 7 vezes num único dia, todos os dias, pediram para Jesus aumentar a fé deles. Isso tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas muitas vezes têm até fé para expulsar demônio, para curar enfermidade, para prosperar financeiramente, mas não tem fé para perdoar o seu irmão. Eu acho e eu creio que há muitas pessoas precisando fazer essa oração pedindo para Jesus aumentar a fé para perdoar o seu ofensor. Faz o seguinte, querido, se você está precisando dessa fé para conseguir perdoar, não perca essa oportunidade, seja sincero com Deus. Pai, eu estou precisando de fé para perdoar o meu irmão, e Deus vai aumentar a sua fé para você obter a sua reconciliação. Vamos conhecer o poder do perdão na vida do ofendido. Muitas vezes o perdão é mais importante na vida do ofendido do que na vida do ofensor. Muitas vezes o ofendido não consegue dar andamento na vida, cai em depressão, fica enfermo da alma, fica com a vida espiritual comprometida diante de Deus, porque não consegue perdoar. E o amargo é que enquanto não liberar perdão, essa pessoa continuará enferma. Ela é mais necessitada muitas vezes do perdão do que aquele que ofendeu e arrependeu. Porque aquele que ofendeu e arrependeu, ele está com a vida espiritual tranquila diante de Deus, e ele está dando andamento, ele está prosperando, ele está conquistando, a vida dele vai de vento em popa. Querido, de repente o prejuízo está sendo unicamente seu, que não consegue perdoar o seu ofensor. Mas nessa oportunidade, perdoe e viva, perdoe e seja curado, perdoe e você verá sair um peso terrível das suas costas, perdoe e volte a usufruir da salvação. Tem pessoas que estão abrindo mão conscientemente da saúde por causa do rancor. Tem pessoas abrindo mão do casamento por causa da mágoa. Tem pessoa abrindo mão da família por causa do ressentimento. Tem pessoa abrindo mão do ministério, da chamada da vida com Deus por causa do desejo de vingança. Tem pessoa abrindo mão conscientemente da salvação por causa da vontade de ver o mal no seu ofensor. Querido, você está trocando muitas coisas que você poderia viver de bom nessa vida para continuar a viver uma vida de ódio. Abra mão do seu orgulho ferido para voltar a ver portas abertas na sua vida. Abra mão do ego para voltar a ver caminhos abertos. Abra mão do rancor para voltar a sorrir. Libera perdão para voltar a ver a mão poderosa de Deus agir no seu favor, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, amorosa, na enfermidade que você está enfrentando. Quer ver os perigos do ódio? A pessoa, quando se entrega ao ódio, ela se rebaixa moralmente e se rebaixa em santidade. Ela passa a partir do pressuposto que nunca irá liberar o perdão e que, portanto, não será salva. Então ela começa a se entregar a outros pecados. Ela diz, já está tudo perdido mesmo, e começa a se afundar em escravidões horrendas, e se torna cada vez mais ferida, mais amarga, mais doída, mais depressiva. Começa a odiar a si mesma, passa a se sentir sem valor, sem princípios, sem moral. Amada, Deus quer resgatar seus valores, Deus quer te ensinar a amar de novo, a perdoar de novo, a ser feliz outra vez. Deixa Deus entrar dentro do seu coração e curar essa ferida em nome de Jesus. Mateus 5,43 diz, ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratem e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Queridos, está entendendo aonde Deus quer chegar com as feridas que foram abertas no seu coração? Deus quer que você aprenda a amar o seu inimigo. O seu inimigo é aquele que se opõe a você, que te fere, que te machuca, não é inimigo mortal. Deus quer que você aprenda a bendizer os que falam mal de você, a fazer bem aos que te odeiam e a orar pelos que te perseguem e te maltratam. Este é o alvo de Deus, te ensinar que você se torne um filho do Pai Celestial, que porque tal pai é tal filho, é o que a gente sempre está acostumado a dizer. O papai do céu perdoa, então o filho que somos nós também devemos perdoar. O papai do céu abençoa os inimigos, tanto é que faz que o sol se levante sobre maus e bons. Nós também, que somos os filhos, devemos fazer o mesmo.
devemos abençoar aquelas pessoas, declarar palavras de bênção, orar por eles. Você está se perguntando, como é que eu vou conseguir perdoar? Porque eu já tentei, eu já desejei ardentemente isso, mas eu desisto, eu não sei como é que eu vou conseguir perdoar. Como é que eu vou conseguir superar essa mágoa? Querido, sabe que jeito que você vai conseguir? Eu vou te contar uma receita perfeita para você conseguir perdoar o seu inimigo, aquele que te afrontou. É uma receita maravilhosa. É o primeiro verbo das palavras de Jesus nos versículos que lemos, que diz assim: amai e amai os vossos inimigos. Esta é a receita. Você vai vencer amando estas pessoas que te perseguem, amando aqueles que não amam, amando aqueles que não respeitam, amando aqueles que não te entendem. Deus está te ensinando a amar incondicionalmente. Deus está te ensinando a amar os seus inimigos, a amar os seus caluniadores, a amar os que te humilham. Deus está te ensinando a se preocupar com a salvação deles. Deus está te ensinando a amar. Deus está te ensinando a pagar o mal com o bem. É assim que Deus faz com os que são inimigos dele. Deus faz o bem a eles, Deus faz que o sol se levante sobre os maus também, que a chuva caia sobre os injustos também, dando a eles oportunidades para eles se arrependerem, dando a eles oportunidades para serem diferentes, para fazer diferente, da mesma forma como um dia também Deus teve paciência conosco, usou de misericórdia para que nós chegasse um tempo de arrependimento na nossa vida. Queridos, hoje nós somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mas nem sempre foi assim. Nós já demos muito trabalho para o Senhor Jesus, por isso seja paciente com aqueles que te ofendem, para que eles também venham ao arrependimento e também venham a essa graça da salvação. Quer saber uma grande característica de quem ama? Quem ama não pensa somente no bem de si mesmo, mas pensa também no bem daquele que lhe está afrontando. Quem ama não está preocupado unicamente com a sua salvação, mas está preocupado também com a salvação daquele que está lhe ferindo, lhe humilhando e lhe perseguindo. Eu estou bem, eu estou protegendo a minha santidade, eu não estou pecando e nem reagindo mal aos ataques daquele que está se colocando como meu adversário, mas a salvação daquela pessoa que está me perseguindo está em risco. Então eu começo a implorar para que Deus use de misericórdia para com aquela pessoa. Senhor, salva aquela pessoa, liberta aquela pessoa, trata aquela pessoa, cura aquela pessoa, querido. Então este é o poder do perdão. É que você ame os seus inimigos. O poder do perdão é a cura para o ofensor e a cura para o ofendido. A cura, ela está disponível. Basta você se reconciliar com Deus, pedir perdão para aquela pessoa a quem você ofendeu, ou liberar perdão em favor daquela pessoa que lhe ofendeu. E você e aquele seu adversário também serão perdoados e reconciliados com o Senhor Jesus Cristo. O perdão é libertador, o perdão ele é curador, o perdão é vida, o perdão é paz, o perdão é oxigênio, é voltar a amar, o perdão é voltar a viver boas expectativas para a vida adiante. Provérbios 4:23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as entradas da vida. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. E amém.